Boa noite. Muito boa noite. Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa campanha, culto da fé, onde nós exercitamos e aumentamos o nosso nível de fé. Amém? Hoje nós vamos falar com vocês, Nós estamos na campanha sobre vitória nos relacionamentos e hoje nós vamos falar sobre a semeadura nos relacionamentos. Antes disso, eu quero orar por você. Quero convidar você a fechar os teus olhos aí onde você está e conecte-se agora somente na presença do Senhor. Amém? Deus, eu quero orar agora por cada um que está conectado conosco, assistindo a esse culto, assistindo a essa palavra. Deus, que o teu agir possa vir sobre cada um deles, que o teu Espírito Santo possa invadir cada lar agora, cada casa, tomar conta dos corações, dos pensamentos, levando cativo o medo, levando cativo a ansiedade, a insegurança, tudo aquilo que nos rouba o prazer de estar na tua presença. Que o Senhor possa cuidar dos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém? Quero ler com você um texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. Amém? Abre aí Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 8, que diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que nossos relacionamentos, eles são semeaduras. Todo nível de relacionamento exige de mim, exige de você uma semeadura, E o que Salomão está dizendo é o seguinte: lança o teu pão sobre as águas. Eu não sei se você já viu, se você já teve a oportunidade, por exemplo, de ir num pesqueiro e às vezes você joga um pãozinho lá na água, o que acontece? Some. Ele desfaz, Ele se desfaz. Ele se desfaz. Exatamente. E você, muitas vezes, semear nos relacionamentos aparentemente não ver o resultado daquilo. Aparentemente não enxergar, é ter a sensação de que tudo aquilo que você está fazendo não está valendo de nada. E aí nós nos fechamos para os relacionamentos. Nós nos fechamos para nos doar para os relacionamentos. Isso. Porque não é rápido, Não é rápido, Não é rápido. Demora. É um negócio que leva tempo. Sim. E às vezes a gente pensa, meu Deus, eu tenho mudado minha atitude, eu tenho mudado minha postura e nada está acontecendo. Por quê? Por que leva tempo? Por que semear nos relacionamentos é como lançar um pão sobre as águas? Aqui Salomão está nos convidando a exercitar realmente a nossa fé. Sim. Porque, naturalmente falando, você não acharia aquele pão. Mas ele nos convida a lançar em situações improváveis, como se você estivesse lançando um pão sobre as águas. Porque se você fizer isso debaixo de uma palavra de Deus, você vai voltar
e você vai achar. Amém? Exatamente. Por que muitas vezes demora? Porque envolve pessoas. E todas as vezes que envolve pessoas, envolve sentimentos, personalidade, emoções, envolve uma história. E história, meu querido, cada um tem a sua. O comportamento que você tem hoje, o comportamento que o seu cônjuge tem hoje, o comportamento que as pessoas têm próximas a você é fruto de uma história. E você precisa entender esse processo, amém? E aí, Hebreus, ele fala pra gente o seguinte, ó, Hebreus 10:36. Necessitai de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, olha só, primeira coisa que nós precisamos entender, né, que os nossos relacionamentos são semeaduras, né? E qual que é o princípio que rege toda semeadura? É a paciência. Você não colhe instantaneamente. Não. Né? Você não colhe do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia. É necessário paciência, porque toda semeadura ela traz consigo um processo. Exato. E nenhum processo acontece rapidamente, né? Ele leva um tempo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são as sementes que você tem colocado nos seus relacionamentos? E a pergunta que complementa ela, você tem tido paciência de esperar os processos de cada semeadura? Exato. Ou talvez você planta, mas não tem paciência. Você quer lançar a semente e já quer colher ela instantaneamente, sem respeitar a história, sem respeitar o processo, sem respeitar, né, a maneira com que você assimila a dor não é igual à maneira que o outro assimila a dor. A maneira que o pastor Jonas assimila a dor não é ao mesmo tempo que eu. São tempos distintos. E eu preciso de paciência. Ele Exatamente. também. Exatamente. Então, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, que as nossas decisões quanto aos nossos relacionamentos vão determinar muito que nível, que tipo de relacionamento nós vamos viver. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas desistem porque não vem resultado. Olha, mas eu já mudei com meu marido, mas ele não mudou comigo. Sim. Né? Ah, mas olha só, eu já mudei o jeito que eu tratava o meu filho, eu já mudei o jeito que eu tratava minha mãe. Né? Você precisa entender que isso leva um tempo, é um processo. Exato. Né? É um processo. E aí eu faço uma pergunta para você. Você mudou de verdade? Sim, forte. Né? Você mudou de verdade? Ou você só está usando uma armadura, uma máscara, né? Só para obter alguma vantagem, algum resultado naquele relacionamento? Porque se eu faço uma semente com o meu coração genuína, eu vou ter paciência, vou ter fé. Agora, se eu faço uma semente por ego, eu vou cobrar a colheita. Sim, exatamente. Né? E algo que a gente precisa entender é que eu não posso cruzar os braços e simplesmente dizer, eu não vou fazer mais. Não. Não teve resultado, então eu não vou fazer mais. Porque o fato de você parar de fazer também é uma semente. E talvez está demorando muito para você colher um resultado satisfatório, porque você ficou muito tempo jogando a semente do não fazer nada. Você ficou muito tempo jogando a semente do tanto faz. Você tá entendendo? Ou muito tempo jogando sementes erradas. Semente, você ficou semeando espinhos e agora você quer colher um cacho de uva, você quer colher uma fruta deliciosa. Querido, você jogou espinho. Espera. Entende uma coisa, que semente você sempre vai jogar.
Você só vai determinar se você vai jogar uma semente boa ou uma semente ruim. Se você não plantar uma semente boa, você vai plantar uma semente ruim. Exato. E o pior, amor, que quando eu jogo uma semente ruim ou quando eu não jogo uma semente ruim, eu não cuido. E aí vem, além de tudo isso, vem ervas daninhas. Exatamente. E isso vai piorando cada vez mais os nossos relacionamentos. E Deus te trouxe aqui hoje para você assistir essa palavra, porque Ele quer te ensinar a ser um bom semeador. Isso. A semear bem nos seus relacionamentos, né? Para que você possa crescer, para que você possa romper, para que você possa ir realmente além dos seus limites. Você sabia que a palavra do momento hoje se chama network? E sabe o que é network? É relacionamento. Você precisa ter relacionamento. Você precisa desenvolver relacionamento para você crescer profissionalmente, para você crescer pessoalmente, para você precisa de relacionamento. Então nós não estamos falando aqui algo apenas para você viver dentro da igreja. Não, nós estamos falando algo que é um princípio para você viver em todas as áreas da sua vida. Para ser bem sucedido em tudo. Exatamente, né? Eu não quero que você construa relacionamentos rasos, superficiais. Eu quero que você tenha relacionamentos com raiz. Amém. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos que vão te fazer crescer. Amém? Amém. E a primeira coisa que nós precisamos para que nossos relacionamentos sejam assim, se chama aliança. Você precisa ter aliança. Você precisa desenvolver uma aliança. O que é aliança? Aliança é um compromisso. Aliança é algo que não muda. Exato. Aliança é para o tempo bom e para o tempo ruim. Aliança é para a primavera e para o inverno. É isso. Muitas pessoas, eles acham que tem aliança, mas quando chega o inverno, começa a ou pula fora, né? Ou começa a plantar sementes ruins. Agora, quando você entende que você tem uma aliança no seu relacionamento, você sempre está plantando boas sementes. Você sempre está plantando boas sementes. E uma base de um relacionamento curado é você entender de fato esse princípio. Você entender que aliança é pro dia bom, mas também é para os dias ruins. Aliança não é só para quando eu quero, mas ela é para todas as estações. Amém? A aliança é você, anota isso aí, você que está anotando. Aliança é você permanecer mesmo nas situações difíceis. Porque fazer aliança no tempo de paz e de alegria é muito fácil. Sim. E eu acho que uma das coisas que são primordiais é você entender que a aliança ela é atemporal. Forte. A aliança ela é atemporal. O que quer dizer atemporal? Ela não tem temporada. Uau. Né? Resumiu tipo assim, tudo em uma palavra. Tipo assim. Esse é meu marido. Tipo assim. Uma árvore frutífera ela tem o tempo certo da colheita, né? Ou seja, no verão, na primavera, depende da árvore, depende da fruta, depende da terra, depende de várias coisas. Agora, a aliança não. A aliança ela só depende de uma decisão. O dia que você decidiu construir uma aliança, não tem mais o tempo. Ah, não é tempo de fruto. Ah, não, sabe o que é?
nosso relacionamento tá meio estremecido. O relacionamento pode estar estremecido, mas a aliança não pode. Uau. Quantas vezes você desrespeitou o relacionamento com Deus? Sim. E a pergunta que eu faço para você é: será que ele anulou a aliança dele com você? Quantas vezes você mentiu para Deus? Quantas vezes você fugiu dele? Quantas vezes você se escondeu dele? Quantas vezes você traiu ele? Eu vejo que casamentos acabam por causa de uma traição. Só que quantas vezes nós traímos Jesus e a aliança dele com a gente nunca foi quebrada e nunca vai ser? A gente precisa estar disposto. Se você quer realmente entrar no jogo de gente grande e se relacionar, esteja disposto a fazer doações. Sim. Esteja disposto de verdade, querido, a doar sua paciência, sua lealdade. Sabe? Não é só a sua fidelidade, né, amor? É a sua lealdade também. Exatamente. Porque as alianças, elas protegem os nossos relacionamentos. E ela faz com que os nossos relacionamentos sejam longevos. Uma das coisas que eu aprendi no meu relacionamento conjugal é que eu nunca vou prosperar se eu quiser fazer alguma coisa sozinho. E prosperar muitas vezes não é só crescer, mas é vencer alguma crise, algum obstáculo. A gente pensa que prosperidade é só crescer, né? Tipo assim, é ter um aumento salarial, é trocar de carro, é trocar de casa. Isso faz parte. Isso também faz parte. Mas vencer uma crise também é prosperar. Amém. E eu aprendi que sozinho a gente não consegue. E uma das coisas que nós exercitamos dia após dia, é porque nós enfrentamos dificuldade dia após dia, é olhar um para o outro e falar assim: olha, nós vamos conseguir. Amém. Vai dar certo, vai acontecer. Por quê? Porque eu sei que nós estamos juntos. Amém. Porque eu sei que nós estamos juntos, né? Tem um ditado que diz que a união faz a força, né? Além do açúcar, né? O que é a união? A união é você ter tá determinado, né? Eu acho melhor a palavra unidade do que união, né? Eu acho melhor a palavra unidade, porque união, você pode ter um saco de laranja E separar. né? E separar, mas a partir do momento que você pega todas aquelas laranjas e faz uma laranjada, você não separa mais uma laranja da outra. Sim. Né? Então, eu quero desafiar você a construir uma aliança de unidade com seu cônjuge, com seu líder, com seus filhos, com seus pais, com seus discípulos. Por quê? Porque isso vai fazer você vencer obstáculos. É incrível porque Deus, lá na Torre de Babel, Deus olha e fala assim: olha, eu vou ter que dividir eles. Porque se eu não dividir, não tem nada que seja impossível para eles. Muitas vezes nós não vencemos as crises nas nossas vidas porque nossas alianças, nos nossos relacionamentos estão rompidas, estão frágeis. E aí cada um tá falando uma língua. Cada um tá indo para um lado. E aí você já tá dividido, né? Eu acredito assim que a unidade, a aliança, né? Ela precisa partir de mim, independente da resposta do outro. Então, por exemplo, os nossos pais, a Bíblia fala que nós precisamos honrá-los. Honra teu pai e tua mãe, né? Então, a gente tem uma aliança de honra com eles, né? Então, não quebre isso, querido, não quebre, sabe? Ai, mas o meu pai é assim, mas a minha mãe faz isso, mas isso e aquilo. Querido, se você quebra aliança com pessoas que Deus te pediu para ter aliança, você vai quebrar todas as outras. Sim. Então valorize, tenha temor pela sua aliança.
Em nome de Preze, Jesus. preserve sua aliança. Exato. Amém? Amém. A segunda semente que é necessária para nós construirmos relacionamentos saudáveis é o amor e a generosidade. O que é o amor? O amor é uma decisão. E o que é a generosidade? É se doar. É uma atitude. É uma atitude. Então, todo mundo que ama é generoso. É verdade. E todo mundo que é generoso é feliz. Exatamente. E todo mundo que não é generoso é escasso. São pessoas que... Toda frustração no relacionamento, ela busca um culpado. Ela é igual aqueles xerifes de Velho Oeste. Vive espalhando fotografia para a cidade, procura-se. Hein? Vive procurando um culpado. Põe uma recompensa para achar um culpado. Sim. Então, eu quero dizer para você, o maior exemplo dessa segunda semente é Jesus. Amém. Porque ele é o fruto do amor de Deus por mim e por você. É verdade. Jesus, o Cristo, Jesus, o homem que veio para a terra, que morreu e o terceiro dia ressuscitou, ele é o fruto do amor de Deus por nós. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que foi generoso. Amém. E entregou o seu filho. Amém. É verdade. O amor, querido, ele é assim ele é algo que vai trazer sentido, né, para os nossos relacionamentos. E o amor, por que nós falamos que o amor ele é uma decisão? Porque você ouve seu espírito, não é nem a sua alma, é seu espírito. Sabe aquelas pessoas que Deus fala para você que você precisa amar e muitas vezes você teima dizendo que não ama porque aquelas pessoas te machucou de alguma forma? Você sabe que no fundo você ama, né? Você sabe, eu vejo muitas vezes as pessoas falam mal da sua família, dos seus pais e tal, dos seus irmãos, e de repente se alguém fala também perto daquela pessoa se dói. E aí às vezes as pessoas falam, mas você não estava falando mal dele? Por que eu não posso falar também? Porque ama, porque incomoda, né? Então, por que o amor é uma decisão? O amor é uma decisão para quem é livre. Para quem é livre para ouvir o Espírito que está dentro de você. Agora, se você é preso, você vai ter uma lista de reservas. E, gente, olha, tem uma coisa que muitas vezes as pessoas até nos chamam, né? De bobos, ou de trouxas, ou de qualquer outro nome, porque nós amamos as pessoas. Sabe, as pessoas errando, falhando conosco. A gente ama. Por quê? Porque a gente decidiu ouvir o nosso espírito. E porque isso também foi semeado nas nossas vidas. Muitas vezes nós falhamos com pessoas que mesmo as nossas falhas não mudaram o amor que eles decidiram depositar em nós. Isso é aquele amor que o apóstolo Paulo fala, porque o amor de Cristo nos constrange. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. A gente acha que o amor, ele é algo muito abstrato, mas não, ele é concreto. O amor é uma resposta. Tudo aquilo que você possivelmente está buscando de resposta, você vai encontrar no amor. Muitas pessoas, eu já estou há alguns anos trabalhando com liderança, com pessoas, na formação do caráter, de opinião de pessoas. E uma das coisas que eu percebi é que todas as vezes que eu deixei o amor sobressair na minha vida, eu obtive resultados. Todas as vezes que eu abri mão da minha razão, abri mão do meu eu, do meu ego, eu vi coisas fabulosas acontecerem. Então, entenda uma coisa, que tudo que você procura, você vai encontrar quando você decidir amar, sem esperar nada em troca. O amor, ele não espera por recompensa.
Ele simplesmente faz. Deus entregou o seu Filho não esperando que a gente fosse alguma coisa. Porque muitos de nós não fomos. Muitos de nós não somos aquilo que Deus sonhou para nós. Nós lutamos muito contra o nosso propósito de vida. Diariamente nós fugimos disso. Mas quando você entende esse princípio, então você é generoso, você se doa, você se dá por um relacionamento. Você estende as mãos, você ajuda, você socorre. Independente do dia, independente do horário, independente de quem é. Sim. Amém. Porque o amor, ele não olha para quem ele está fazendo. Eu acho que o amor, ele é diferente. A justiça, né, usa aquele símbolo, né, de uma estátua com a balança. Mas com a venda nos olhos, né? A justiça é cega, né? Não, o amor é cego. O amor é cego. E eu acho que a justiça, ela não é cega, sabe por quê? Porque a justiça, ela vem para quem merece. Agora, o amor, ele não é para quem merece. É para quem decide amar. E você decide amar quem você quiser, independente do merecimento. Deus fez isso conosco. Se a gente fosse pesar o quanto merecemos o amor dele, dificilmente nós chegaríamos a um denominador comum. Mas eu quero dizer para você que Deus escolheu te amar. Ele escolheu ser generoso com você. Ele escolheu se doar por você. Ele escolheu morrer na cruz por você. Porque o amor é generoso. E a generosidade traz alegria ao coração. E o amor, para concluir, o amor, ele é uma semente também, né? Então, entenda que se você plantar amor nos seus relacionamentos, você vai colher isso, né? Se você quer filhos amorosos, você precisa plantar amor. Sim. Né? Ser generoso conta bastante, mas não é só isso, né? Generosidade é a consequência de um amor. Então, expresse o amor. Sim. Fale do amor, né? Deixe claro para as pessoas. Ah, mas a pessoa sabe. Eu dei presente, eu dei isso, eu paguei escola, eu paguei não sei o quê, eu paguei isso, eu paguei aquilo. Olha, isso não toca o interior de ninguém, o coração de ninguém. A pessoa pode ser grata, ela pode ter na mente dela essa memória e carregar a gratidão, mas para mexer no coração, para tocar no coração, a gente precisa falar de amor, né? Isso é um tabu, é uma dificuldade muitas vezes. Amém? E junto com o amor, quando você decide amar e ser generoso, você está pronto para ir para o terceiro nível, a terceira semente, que é o perdão. Perdão é se humilhar. Perdão, ele é humilhação. Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, olha, mas eu já me humilhei tanto por tal relacionamento. Você precisa entender que ninguém viveu humilhação maior do que Jesus. Que mesmo sendo o único que não pecou, foi aquele que foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Você quer humilhação maior do que ser condenado por algo que você não fez? Do que pagar uma dívida que não é sua? Jesus fez isso por nós. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por mim. Ah, mas eu já me humilhei para o meu filho. Eu já me humilhei para minha esposa, para o meu marido. Mas será que você já se humilhou perante a poderosa mão de Deus? Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus e você não vai precisar se humilhar diante de homens. O problema é que muitas vezes nós estamos nos humilhando diante das pessoas e queremos nos exaltar diante de Deus. Muitas vezes somos chamados para servir e queremos ser servidos. Muitas vezes fomos chamados para dar e estamos querendo receber. O perdão, assim como o amor, ele também é uma decisão.
e uso o mesmo exemplo. Jesus nos perdoa, Deus nos perdoa, independente daquilo que fazemos. E ainda vamos fazer. Agora, o Senhor é poderoso para te perdoar. Perdoar todos os seus pecados. Se você pôr na balança todos os seus pecados e pegar, por exemplo, as falhas do seu cônjuge com você, o que vai pesar mais? Todos os seus pecados ou as falhas do seu cônjuge com você? Ou as falhas dos seus pais com você? Ou as falhas do seu líder com você? O que vai pesar mais? Se eu pôr na balança todos os meus pecados e as falhas da minha esposa comigo, com certeza o meu pecado vai pesar muito mais. Muito mais. Agora, se Deus é poderoso para perdoar os meus pecados, que são muito maiores, por que eu não posso perdoar as falhas das pessoas? Precisamos de um coração perdoador. Né? Eu falei isso uma vez numa pregação e vira e mexe falo isso. Não é só você perdoar, sabe? Não é só você falar, ai, tudo bem, eu te perdoo, sou humilde, né? A Bíblia fala que eu tenho que perdoar. Não é isso. É aquele coração. Você nem errou, mas eu tenho convicção que eu tenho um coração perdoador. E esse coração vem antes já de tudo, antes do erro, antes da falha das pessoas. Eu já decidi. Eu tenho um coração perdoador. É isso que a gente precisa buscar. E o coração perdoador é um coração quebrantado. É um coração que se humilha perante Deus. É um coração que vai para o altar. É um coração que sabe que não merece. A moda do momento agora é falar sobre inteligência emocional. E eu acho isso fantástico. Eu falo muito sobre isso, gosto muito desse assunto. Só que as pessoas elas param no básico da inteligência emocional. Só que existe um nível mais profundo ainda de inteligência emocional que se chama quebrantamento. Quebrantamento é você decidir fazer, mesmo quando as pessoas pisam na bola com você. Inteligência emocional é você só perdoar. É você sair das situações que vão te trazer dor. Agora, quebrantamento é você olhar para aquilo que te traz dor, estender a mão e falar assim, olha, eu tô com você. Eu tô com você. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele simplesmente podia nos perdoar e falar assim, olha, eu perdoo todos eles e acabou, mas eu não preciso passar por essa dor. Mas ele decidiu. Por quê? Porque ele estava no nível mais profundo da inteligência emocional, o quebrantamento. Antes de ir para a cruz, ele foi para onde? Para o Getsemane. E lá ele chorou, lá ele se humilhou. Lá ele falou, pai, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou conseguir. E aí quando ele termina de orar, ele desce para encontrar com as pessoas pelo qual ele estava morrendo, e elas estavam fazendo o quê? Dormindo. Aí mostra o nível de quebrantamento, porque se Jesus fosse só inteligente emocional, ele podia falar assim, deixa eles aí, passava batido, eles iam ficar dormindo, não iam nem perceber que Jesus saiu dali, Jesus ia sair de cena e acabou. Mas não, Jesus vai lá, acorda eles e segue o plano. Então eu quero dizer para você, querido e querida, nessa noite, vá até o último nível. Amém. Experimente essas 3 sementes. Sim. A base, né? A aliança. O amor. O alicerce, né? O amor e a generosidade e a cobertura. Para proteger tudo isso. O nosso perdão. Isso tudo é semente. Isso tudo é semente. Seus pais vão falhar com você. E daí? Seu líder vai falhar com você. E daí? Eu vou falhar com você. E daí? Eu quero que você pense nisso. Não estou falando isso para me dar um crédito. Não. Mas eu estou dizendo para você que isso é inevitável.
As pessoas vão falhar com você. Não pense que isso não vai acontecer. É totalmente ilusório você pensar que as pessoas não vão te decepcionar. Aí as pessoas dizem, olha, a gente se decepciona com as pessoas que a gente mais espera. É lógico. Não tem como você se decepcionar com alguém que você não espera nada. Com o cara da rua que você nem conhece. Nossa, ele me decepcionou. Puxa, fiquei tão decepcionado. Conheci ele faz 5 minutos. Fiquei tão decepcionado com o cobrador de ônibus. Não tem como você... A não ser que o cobrador seja seu amigo, tá? Aí você pode se decepcionar. Mas não tem como você se decepcionar com alguém que você não espera nada. Você tá entendendo? Então, se você espera algo de alguém... Pessoas frágeis. Essa pessoa vai te decepcionar. O problema não é o que as pessoas fazem com você. O problema é o que você faz com o que as pessoas fazem com você. Esse é o problema. Porque muitas vezes a gente guarda aquilo no coração e deixa aquilo se tornar uma raiz de amargura. Não é o que eles vão fazer, é o que você vai fazer. Exatamente. Amém. Quando Jesus sai do Getsemane, Jesus acorda os discípulos, a próxima cena é os soldados romanos chegando para prender Jesus. E aí Pedro, com toda a sua voracidade, arranca uma espada e corta a orelha de um dos soldados romanos. E Jesus poderia muito bem ficar na dele. Mas o que ele faz? Ele restaura. O chamado de Jesus é para restaurar. Então convide ele para entrar na sua vida agora. Ele pode restaurar todos os relacionamentos da sua vida. Seu relacionamento conjugal, seu relacionamento ministerial, seu relacionamento familiar, relacionamento com seus filhos. Talvez você está num relacionamento com seus filhos destruído. Jesus, ele é o restaurador. Assim como ele restaurou a orelha daquele homem, ele quer restaurar o seu relacionamento hoje. Amém? Amém. Você crê nisso?